Esse nosso caso de hoje ocorreu no início de 2023. Uma mulher simplesmente desaparece e a polícia começa a suspeitar que tem alguma coisa muito errada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Anna Lubitsch nasceu em 13 de abril de 1983, na Sérvia. Ela cresceu junto com sua irmã e depois de concluir o ensino médio, se formou em literatura francesa. Em 2005, ela deixou a Sérvia rumo aos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Ela tinha dupla nacionalidade sérvia e americana. Ela foi descrita como uma jovem muito determinada e que se dedicava muito ao trabalho. Quando chegou aos Estados Unidos, trabalhou na área de hotelaria e em um ano conseguiu uma promoção. Nessa época conheceu seu primeiro marido, Mark Knipp, e eles se casaram. Em 2007, mudaram-se para Nova York, onde Anna trabalhou como coordenadora de eventos. Um ano depois, progrediu novamente na carreira, tornando-se gerente de reservas em um hotel em Massachusetts. Nessa época, Anna conheceu outro homem, Brian Walsh. Ela ainda era casada com Mark, mas admitiu mais tarde que quando viu Brian pela primeira vez, sentiu como se fosse amor à primeira vista. Anna estava focada em sua carreira naquele momento e conseguiu um diploma em gestão hoteleira. Em 2014, ela decidiu se divorciar de Mark, pois o casamento não deu certo, e começou lentamente um relacionamento com Brian. Nessa época, ela também havia se tornado chefe de recepção em um grande hotel, enquanto seus sentimentos por Brian se intensificavam. Em 21 de dezembro de 2015, Anna e Brian se casaram. Para ela, aquele dia representou o início de uma vida dos sonhos, repleta de esperança, amor e felicidade. Após o casamento, compraram uma bela casa e tiveram 3 filhos, nascidos em 2016, 19 e 20. Mesmo sendo mãe e se dedicando muito aos filhos, Anna nunca abandonou sua natureza extremamente ambiciosa. Ela sempre se esforçou para alcançar mais. O trabalho não era apenas um emprego para ela, era parte de sua identidade. Amigos e colegas frequentemente diziam que sua determinação era inspiradora. Nas redes sociais, ela compartilhava constantemente sua vida, mostrando como tentava equilibrar a dedicação de mãe com o sucesso profissional. Entre 2017 e 2022, ela continuou crescendo na indústria hoteleira, gerenciando diversos hotéis. Em fevereiro de 2022, Anna deu um grande salto, tornando-se gerente regional em uma empresa imobiliária. Isso significava dividir seu tempo entre Boston e Washington. Isso era um desafio, mas ela estava muito empolgada. Ela adorava o cargo, embora muitas vezes significasse ficar longe de sua família, principalmente de seus filhos. Mesmo assim, Anna acreditava que às vezes o sucesso exigia sacrifícios e estava determinada a construir um futuro melhor para eles, sem jamais deixar de se esforçar para ser a melhor mãe possível. Enquanto Anna trabalhava em tempo integral, Brian não fazia nada. Ele estava em prisão domiciliar, cumprindo pena por um caso de fraude federal do qual se declarou culpado em 2018. As acusações incluíam fraude online, transferência ilegal de propriedade, posse de bens roubados e transações financeiras ilícitas. Ele tinha uma longa ficha criminal. Anna e Brian não poderiam ser mais diferentes. Anna era uma mulher muito determinada, amava trabalhar, amava muito seus filhos. Já o Brian era completamente diferente. Ele tinha um comportamento duvidoso, também estava em prisão domiciliar, assim dá pra gente entender mais ou menos como eles eram. Os problemas de Brian começaram quando ele aplicou um golpe em alguém vendendo pinturas falsas em nome de um artista famoso no eBay. Para entendermos o que aconteceu, Brian conheceu um estudante chamado Sam. Eles se tornaram amigos próximos e mesmo depois que Sam voltou para a Coreia do Sul, o vínculo deles permaneceu. Brian costumava ficar na casa dele por semanas a fio, e o amor compartilhado pela arte os manteve unidos. Mas para Sam, a arte era uma verdadeira paixão. Ele colecionava, investia e a valorizava profundamente. Já para Brian, a arte era apenas uma fachada.
Ele a usava como ferramenta, uma forma de ganhar dinheiro através de mentiras e golpes. Ele chegou a apresentar a Sam alguns comerciantes de arte. Um deles ajudou Sam a comprar várias obras valiosas e renomadas em 2007. Sam manteve contato com um desses comerciantes e, em 2012, ele retornou com uma proposta, perguntando se Sam estaria interessado em comprar 2 pinturas de uma coleção muito famosa. Sam ficou intrigado e Brian, sendo obcecado por aquela coleção, sabia de tudo sobre o negócio. Ele estava presente quando as pinturas foram finalmente entregues a Sam. O tempo passou e Brian contatou Sam novamente, dessa vez com o que parecia ser uma oportunidade de negócio. Ele disse a Sam que poderia vender aquelas 2 pinturas, juntamente com algumas outras obras, por um lucro enorme. A princípio, Sam não estava interessado em vender, mas Brian o manipulou até que ele finalmente concordou. Mas tudo isso era um golpe e Brian roubou as obras para ele e cortou total ligação com Sam. Um dia, um vendedor do eBay publicou um anúncio. 2 pinturas estavam à venda, listadas por $100 mil o par. O vendedor? Ninguém menos que Brian. Na descrição ele escreveu que as havia comprado em 2007 por cerca de $240 mil, mas agora precisava de dinheiro rápido, então ele estava se desfazendo delas por um preço muito menor. Para dar credibilidade à venda, ele incluiu as dimensões exatas e até alegou que elas vinham com um selo de autenticidade. O comprador era Ron, dono de uma galeria. Ele iniciou as negociações com alguém que se apresentou como Anna. Brian estava se passando pela própria esposa para aplicar um golpe. Por fim, eles fecharam o negócio em $80 mil. Em 7 de novembro de 2016, o assistente de Ron voou para Boston com um cheque. Ele encontrou Brian no saguão de um hotel. Antes de entregar o dinheiro, pediu para inspecionar as telas, especialmente os selos. Mas Brian havia colocado as pinturas e molduras grandes demais, tornando os selos impossíveis de ver. O assistente tirou algumas fotos e as enviou para Ron, que respondeu: "Está tudo bem, finalize o negócio, nós as verificamos amanhã." Quando retiraram as obras das molduras, não havia nenhum selo. Após uma inspeção mais detalhada, Ron percebeu que as peças não eram nem idênticas às mostradas no anúncio do eBay. Após a assinatura do contrato, ele exigiu imediatamente a devolução e o reembolso. Mas como era de se esperar, Brian desapareceu. Ele ignorou Ron completamente. Ron acabou conseguindo entrar em contato com a mãe de Brian, que alegou não ser responsável pelo filho, mas prometeu que Brian entraria em contato em alguns dias. Mas isso nunca aconteceu. Ron localizou Anna em seu local de trabalho na esperança de que ela pudesse intervir. Pouco depois, em 16 de novembro, Brian finalmente enviou um e-mail para Ron, cheio de desculpas sobre o porquê não havia respondido antes. Ele prometeu que assim que as pinturas fossem devolvidas, o dinheiro seria reembolsado. À primeira vista, parecia verdade. Ron pensou que finalmente receberia seu dinheiro de volta. Mas ele estava enganado. Passaram-se semanas e Ron não tinha recebido seu dinheiro. Brian então alegou que pagaria em parcelas. Cada vez que prometia um pagamento, nada chegava, e cada atraso vinha com uma nova desculpa. No fim, Ron recebeu apenas 30 mil dos 80 mil. Foi então que ele recorreu ao FBI, convencido de que se tratava de uma fraude grave. Com a ajuda deles, Brian finalmente foi indiciado. De 2018 a 2023, ele permaneceu em prisão domiciliar, obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, o dispositivo não tinha um GPS. Ele só disparava um alerta se ele saísse de casa, mas não rastreava para onde ele ia. Brian também podia solicitar permissão para sair para fazer compras ou atender a necessidades essenciais. Em 2022, Brian e Anna ainda estavam juntos. Mas toda essa história da fraude abalou profundamente o casamento deles. Mesmo assim, Anna estava do lado do marido e escreveu ao juiz pedindo clemência no nome dele. Em 2019, a situação havia se agravado tanto que Brian estava em litígio com a própria família, acusado de tentar se apropriar dos bens do pai. Seu pai, o Dr. Thomas Walsh, era um neurocirurgião respeitado que havia construído uma vida confortável após a aposentadoria. Mas seu relacionamento com Brian estava destruído. Quando o pai morreu, Brian tentou vender os bens do pai. 2 amigos próximos de Thomas logo perceberam e levaram o caso à justiça, acusando Brian de destruir o testamento do pai para ter acesso à herança, porque sabia que Thomas havia tirado toda a sua parte. Anos antes de sua morte, Thomas não só excluiu o Brian,
como também outros membros da família de seu testamento, alegando que o ambiente familiar era tóxico e cruel. Uma década antes, Brian havia enganado o pai, desviando quase $800 mil em um negócio fraudulento. E esse foi o ponto de ruptura. A partir daí, eles se distanciaram completamente. No final de 2022, Ana ainda viajava entre estados a trabalho, mas optou por passar as festas de fim de ano em casa. Na véspera de Ano Novo, ela e Brian não tinham grandes planos. Com 3 filhos pequenos, eles preferiam ficar em casa e ter uma noite tranquila. Chegaram até a convidar uma amiga chamada Jen para jantar. Jen chegou por volta das 8h30 e ficou até 1h30 da manhã. Aquela noite pareceu perfeita. Brian preparou um grande jantar, todos estavam juntos, comemorando, bebendo e deram as boas-vindas ao Ano Novo em família. No dia 3 de janeiro, Ana tinha uma viagem de trabalho marcada, mas nunca embarcou. Quando ela não apareceu para trabalhar no dia 4, seus colegas sabiam que tinha alguma coisa muito errada. Os amigos, então, decidiram ligar para a polícia e pedir uma verificação de bem-estar, porque eles estavam bem desconfiados que tinha alguma coisa errada. Então a polícia foi até a casa da família e lá, quando eles bateram na porta, o Brian atendeu e disse que não via sua esposa há mais ou menos 3 dias. Um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado e Brian começou a contar sua versão dos fatos. Ele alegou que na madrugada do Ano Novo, pouco depois da 1 da manhã, Ana teve uma emergência no trabalho que a obrigou a sair 2 dias antes do previsto. Em vez de viajar no dia 3, ela teria saído de casa por volta das 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro, pegando um Uber até o aeroporto. Essa, segundo Brian, foi a última vez que ele a viu. Ele acrescentou que acordou às 7 horas, arrumou as crianças, parou o café da manhã e recebeu a babá que cuidaria delas enquanto ele fazia compras e visitava sua mãe. Brian chegou a afirmar que havia perdido o celular naquela manhã e, sem o GPS, se perdeu no caminho, levando mais de meia hora para chegar. A polícia imediatamente considerou isso muito suspeito. Brian já tinha ido à casa da mãe muitas vezes. Como ele poderia simplesmente se perder? De qualquer forma, Brian disse que finalmente chegou, ficou uns 15 minutos, depois foi às compras para a mãe e deixou as coisas na casa dela antes de voltar para casa. Ao voltar para casa, Brian disse ter encontrado o celular escondido embaixo de uma almofada, supondo que as crianças tivessem pegado o celular para brincar. Depois disso, ele começou a ligar para amigos e parentes, dizendo que não tinha notícias de Ana já há algum tempo. A polícia não acreditou nessa versão. A investigação revelou rapidamente que o celular de Ana havia emitido sinais perto da casa deles nos dias 1 e 2 de janeiro, contradizendo a alegação de Brian que ela havia saído para o aeroporto naquela manhã. Essas inconsistências ampliaram as buscas. Florestas e áreas ao redor da casa foram vasculhadas, com policiais e cães farejadores percorrendo bosques e estradas nos dias 6 de janeiro, procurando qualquer vestígio de Ana. A busca se intensificou rapidamente. Os detetives chegaram a esvaziar a piscina do quintal da casa dos Walsh, na esperança de encontrar algum vestígio de Ana. Mas então, em 6 de janeiro, algo bizarro aconteceu. Uma das antigas casas da família pegou fogo. Com Ana desaparecida, tudo parecia extremamente suspeito. Mesmo que eles tivessem vendido a casa em março de 2022, a coincidência era arrepiante. Após a inspeção, o corpo de bombeiros concluiu que foi um acidente. Uma trágica coincidência no pior momento possível. Nos bastidores, porém, os investigadores aprofundavam-se na investigação. Descobriram que Brian havia mentido para a polícia sobre onde estivera durante os primeiros dias de janeiro. Superficialmente, ele parecia cooperativo, mas na realidade, toda a sua história era inventada. Em 8 de janeiro, Brian Walsh foi preso por obstrução da investigação. O vídeo da prisão viralizou. O que chocou as pessoas não foi apenas a prisão em si, mas o seu sorriso. Enquanto os policiais o escoltavam para fora, Brian exibiu um sorriso frio e sinistro que aterrorizou os internautas. Naquele mesmo dia, um mandado de busca foi expedido para sua casa. A polícia começou a vasculhar cada canto. E no dia seguinte, quando Brian compareceu ao tribunal, o público finalmente descobriu por que as coisas haviam evoluído tão rapidamente. Porque as evidências já o retratavam como um mentiroso, manipulador e perigoso. Brian alegou que Ana saiu às 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro, pegou um Uber para o aeroporto e nunca mais voltou. Mas os registros mostram que nenhum Uber chegou à casa. Em vez disso, o celular dela emitiu sinais na propriedade no dia 1 e 2 de janeiro. Da véspera do Ano Novo até às 13h14 da manhã do dia 2 de janeiro, o celular dela
permaneceu lá. Depois, foi desligado completamente. Ana nunca saiu daquela casa. Em seguida, o promotor desmontou a segunda desculpa de Brian, a visita à mãe. Ele disse que se perdeu por não ter um GPS. Demorou mais e comprou mantimentos para ela em 2 lojas diferentes. Os investigadores não encontraram nenhuma prova, nenhuma gravação de vigilância, nenhum recibo, nada. Por fim, a terceira mentira. Brian insistiu que a única vez que saiu de casa foi no dia 2 de janeiro para comprar um milkshake para o filho. Na realidade, naquela tarde, por volta das 4 horas, câmeras de segurança o filmaram em uma loja usando uma máscara preta e luvas azuis, empurrando um carrinho de compras grandes. Ele não comprou materiais aleatórios. Brian gastou cerca de $450 em produtos de limpeza, um esfregão, fita adesiva, lonas, roupa de proteção, protetores de sapatos, baldes, óculos de segurança, bicarbonato de sódio, além de uma serra manual e um machado. Quando a polícia cumpriu o mandado de busca, encontrou manchas de sangue no porão. Perto dali descobriram uma faca quebrada e ensanguentada. Os promotores explicaram que todas as mentiras de Brian não passavam de uma maneira de ganhar tempo. Tempo para limpar a cena do crime, apagar os vestígios e simular a cena. Por isso, além de tudo, ele foi oficialmente acusado de enganar a polícia durante uma investigação. O advogado de Brian tentou minimizar a situação, dizendo que seu único erro foi não mencionar sua ida à loja, porque isso tecnicamente violaria sua liberdade condicional no caso de fraude federal. Brian se declarou inocente no tribunal. Os investigadores não pararam. Os policiais continuaram voltando à casa da família, vasculhando a área onde Ana foi vista pela última vez. O ponto de virada ocorreu durante a audiência de Brian, quando equipes de busca invadiram uma estação de transferência de lixo próxima e vasculharam uma montanha de lixo. Horas depois, encontraram sacos pretos que mudaram tudo, repletos de sangue, um pequeno machado, pedaços de carpete, produtos de limpeza e outros itens que o laboratório imediatamente associou ao desaparecimento de Ana. Essa varredura ocorreu após a audiência em que Brian foi acusado de enganar a polícia, mas os detetives já haviam descoberto provas ainda mais sombrias. Compras suspeitas, recibos que sugeriam ocultação e buscas perturbadoras no Google, como 10 maneiras de se livrar de um corpo. Imagens de câmera de segurança exibidas no tribunal mostram Brian carregando pesados sacos pretos em grandes containers de lixo do lado de fora de vários conjuntos habitacionais. Uma cena que, segundo os investigadores, é consistente com esquartejamento e descarte de corpo. Em 17 de janeiro de 2023, Brian Walsh foi oficialmente acusado de assassinato, e o rastro digital e físico pintou um quadro sombrio e preciso do que havia acontecido. O pior de tudo é que antes mesmo de alguém perceber que Ana estava desaparecida, as caçambas de lixo já haviam sido esvaziadas e seu conteúdo foi enviado para incineração. Se o corpo dela estivesse lá dentro, seus restos mortais poderiam nunca ser encontrados. Os registros mostram que em 4 de janeiro, exatamente no dia da visita da polícia, Brian foi às compras novamente. Ele comprou toalhas, tapetes, roupas, limpa-vidros e até uma lixeira nova. Os policiais também notaram algo estranho em seu carro. Os bancos traseiros estavam cobertos por plástico. Quando retornaram no dia seguinte, o plástico havia desaparecido. Brian minimizou o ocorrido, dizendo que simplesmente o havia jogado fora. Dos 10 sacos de lixo recolhidos pelos investigadores, muitos itens estavam manchados de sangue e polvilhados com bicarbonato de sódio, sugerindo que Brian tentou limpar e encobrir as provas. Entre eles estavam pertences pessoais de Ana, suas sandálias, joias, peças de roupas que claramente o ligavam ao crime. Mas o que mais horrorizou as pessoas não foi o sangue nem a faca quebrada. Foram as buscas no Google. Em 27 de dezembro, quase uma semana antes de Ana desaparecer, ele usou o iPad dos filhos para fazer pesquisas no Google, achando que a polícia não iria investigar. Como desmembrar um corpo? Como impedir a decomposição de um cadáver? Quanto tempo dura o DNA? Posso jogar partes de corpos no lixo? Quanto tempo até alguém ser declarado desaparecido para que eu possa herdar? Essas foram as pesquisas feitas por ele. As provas de DNA selaram o caso. Em diversos itens recuperados pela polícia, encontraram o sangue de Ana misturado com o DNA de Brian. Isso foi suficiente para o juiz determinar que ele permaneceria preso sem direito à fiança. Além das buscas, DNA e do sangue, detalhes do casamento vieram à tona. No final de 2022, Ana planejava o divórcio e talvez até tenha começado um novo relacionamento em Washington. Ela claramente não aguentava mais viver com um ladrão, mentiroso e vigarista.
Alguns até acreditam que Ana pressentiu o perigo em seus últimos dias, já que implorou à mãe que fosse aos Estados Unidos o mais rápido possível. A defesa de Brian tentou contra-atacar. Argumentaram que as provas digitais, as buscas no Google, deveriam ser descartadas porque a polícia acessou os dispositivos da família sem um mandado judicial válido. Mas o tribunal não aceitou o argumento. No final de 2023, a situação de Brian piorou quando ele ficou sem dinheiro para pagar seus advogados particulares e foi obrigado a recorrer a um defensor público. Em 2024, Brian foi condenado em seu antigo caso de fraude federal. Os promotores então revelaram sua teoria. Brian acreditava que, ao eliminar Ana, ele poderia evitar a prisão federal. Ele pensou que os juízes poderiam ter clemência se ele fosse deixado sozinho para criar 3 filhos. Mas esse não era o único motivo. Os investigadores descobriram outra peça do quebra-cabeça: o seguro de vida de Ana, no valor de 2,7 milhões de dólares, com Brian como o único beneficiário. Essa descoberta deixou claro para todos que não se tratava apenas de um crime passional. Era um assassinato premeditado, calculado, motivado pela ganância. Em 2024, Brian foi indiciado pelas acusações de homicídio em primeiro grau, obstrução de investigação policial e transporte indevido de cadáver. Em 18 de novembro de 2025, Brian Walsh mudou sua declaração para culpado pelas 2 acusações menores: obstrução de investigação policial e transporte indevido de cadáver. Até agora o julgamento de Brian ainda não ocorreu, mas ele está preso, aguardando o julgamento. O corpo de Ana nunca foi encontrado. Apesar da montanha de evidências contra ele, Brian insiste em sua inocência. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que fica muito claro que o Brian é o responsável pelo assassinato da própria esposa, então vai ser muito difícil a polícia encontrar os restos mortais. A gente acredita que, infelizmente, eles foram incinerados, prejudicando, é claro, esse caso, mas provavelmente ele vai ser considerado culpado. As evidências contra ele são enormes, então assim que a gente tiver uma evolução nesse caso, eu conto aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.